Olá, mais uma vez estamos juntos para proclamarmos a palavra de Deus e olhando para este mês de maio, a Junta de Missões Nacionais tem como tema da família Jesus transforma minha família. E o texto é João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E pensando nesse tema, pensando nesse texto, eu quero compartilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração, algo que Deus colocou no meu coração, que está registrado na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 7, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falará sentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Percebem que logo no início do versículo 4, o texto diz assim: Ouve, ó Israel. E é pensando nessa palavra que eu quero compartilhar a nossa mensagem neste momento, que tem como tema famílias que desejam ser transformadas por Jesus precisam saber ouvir. O tema é Jesus transforma a minha família, o tema de missões nacionais para o mês da família neste ano. E a palavra que eu quero trazer para o seu coração, para o nosso ensino, diz isso: famílias que desejam ser transformadas por Jesus precisam saber ouvir. E eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que a palavra ouvir e as suas derivações, os seus verbos, são encontrados na Bíblia 1731 vezes. João, ele usou essa palavra nas 7 cartas do Apocalipse para as igrejas. Em todas elas, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça. Jesus também repetiu essa palavra, ouça, ouvir, várias vezes na Bíblia. E ainda, no momento de introdução e fazendo pesquisas, eu descobri assim: a audição, ela faz parte dos sentidos humanos, óbvio. Mas diferente do falar, o ouvir requer atenção. Para ouvir, é necessário se concentrar no que está sendo dito. É necessário silêncio e reflexão. Ou seja, para eu ouvir alguém falar, eu preciso me concentrar naquilo que a pessoa está falando. Eu preciso ficar em silêncio para ouvir aquela pessoa falar e refletir naquilo que está sendo falado. Quem escuta a voz de Deus precisa primeiro se calar para ouvi-lo. Olha o que a própria palavra de Deus nos ensina. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Isso está registrado em Abacuque 2:20. Ainda pensando na palavra de Deus, porque a gente tem que ter respaldo nela daquilo que falamos, daquilo que ensinamos, a palavra de Deus vai falar assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está registrado em Romanos 10:17.
Então percebe que para eu ouvir, eu tenho que me calar, eu tenho que refletir sobre quem está falando comigo. E se eu quero ser uma família que deseja ser transformado por Deus, se a minha família, eu tenho pedido através desse tema, Jesus transforma a minha família, eu preciso aprender a ouvir. E ouvir a voz de Deus. Porque Ele vai ouvir a minha oração. Ele vai ouvir o meu pedido de Jesus, transforma a minha família. Ele vai se calar, ele vai te ouvir e eu me ouvir, mas depois ele vai falar. E aí sim, quando for a vez dele falar, o que eu e você precisamos como família para sermos transformados por ele, nós vamos ter que nos calar e ouvir. E é isso que a partir desse momento nós vamos aprender o que Deus nos fala para que a nossa família seja transformada. A nossa família, para ser transformada, ela precisa ser uma família que agrade a Deus. Ser uma família agradável a Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Hebreus 11, 5. Então, para mim e você sermos uma família, para nós sermos uma família que agrade a Deus, nós vamos ter que parar para ouvi-lo. Família que agrada a Deus é uma família que tem comunhão com Ele. Eu só posso ouvir alguém quando eu conheço, quando eu tenho amizade, quando eu tenho intimidade, eu tenho comunhão com aquela pessoa. E com Deus não é diferente. Para eu agradar a Ele, eu preciso ter comunhão com Ele. Eu preciso fazer a vontade dEle. Não tem como eu agradar a Deus se eu não faço a vontade dEle. E qual é a vontade dEle? Boa, perfeita e agradável. Eu vou agradar a Ele obedecendo a tudo que Ele me falar. Como Ele vai falar comigo? Ele usa os meios que Ele desejar, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Ele usa preferencialmente a sua palavra, a Bíblia. Para isso ela ficou para mim e para você. Porque quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Então, mais uma vez que eu preciso parar, refletir, me concentrar na palavra dele. Olha o que a palavra dele novamente vai dizer. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você conhece esse texto que está inserido na oração do Pai Nosso em Mateus 6, de 9 a 10. Então, se eu quero ser uma família transformada por Jesus, eu preciso primeiramente agradar a Ele. E a receita de como agradar a Ele, eu acabo de passar para você, através desses textos bíblicos. Mas ainda existe uma segunda coisa para a minha família e a sua ser transformada por Jesus. Precisamos ser uma família obediente a Deus. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu. Não tem como a minha família ser transformada por Jesus quando eu peço isso a Ele, se eu não sou obediente a Ele. Abraão, vocês conhecem a história dele registrada em Gênesis 12 e outros capítulos também. Tinha uma vida tranquila, uma vida boa, sossegada.
Mas quando Deus o chamou, ele obedeceu sem questionar, sem fazer perguntas. Ele simplesmente, pela fé, obedeceu. E nós vemos um outro relato ainda de Abraão, em termos de obediência, quando Deus pediu seu único filho em sacrifício. Vocês conhecem o texto, está registrado na Bíblia, está na Bíblia. Então, família obediente não deixa que as coisas sejam empecilho para obedecer à voz de Deus. Nem mesmo a idade venha impedir de obedecê-lo. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis 12, 4. 75 anos. Hoje, muitas vezes, pessoas com 20, 30 anos já estão se julgando velho, inútil para a obra de Deus. Então, a família que quer ser transformada por Jesus precisa ser uma família obediente a Deus. Não pode deixar que coisas, objetos, sejam empecilho. Eu primeiro vou fazer uma faculdade. Primeiro eu preciso me casar. Por quê? Por quê? Sempre colocando as desculpas para fazer a obra de Deus, para obedecer a Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você. Você obedeceria a Deus em qualquer circunstância? Ao ponto de dar seu próprio filho? Eu comentei agora há pouco isso. Gênesis 22, 2-3, versículo 2-3 vai falar isso. E Deus prosseguiu: toma agora seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Sobe em um dos montes que te mostrarei. Abraão se levantou de manhã cedo, preparou o seu jumento, tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Você seria capaz de obedecer a Deus até nessas circunstâncias? Uma outra característica que eu preciso ter, e você, para a nossa família ser transformada, é ser uma família separada do mundo. Mas espera aí, como que eu vou viver separado do mundo? É isso que nós vamos aprender juntos. Família separada do mundo é aquela que não participa das iguarias do mundo. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Isso está registrado em Daniel 1:8. Separar-se da iguaria do mundo é muitas das vezes programas televisivos, coisas na internet, tipo de festinhas que somos convidados a participar, envolvimento com algumas amizades. Isso é separar-se do mundo. É uma família que não se prostra diante de deuses. Deuses com D minúsculo. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, ainda registrado no livro de Daniel, capítulo 3:18. Que tipo de deuses, às vezes, você tem se prostrado? Um Deus chamado dinheiro? Um Deus chamado carro? Um Deus chamado poder, status, orgulho, vaidade? Tudo isso são deuses que muitas das vezes nós criamos e cultuamos a eles e esquecemos do verdadeiro Deus soberano, criador do céu e da terra. Então, se eu quero que a minha família seja transformada, eu preciso ser separado do mundo nesses aspectos.
Eu não posso me prostrar diante desses deuses. É uma família que nunca vai deixar de adorar a Deus. Mas se não, fica sabendo, o mesmo versículo lá, o rei, que não cultuaremos teu Deus, nem adoraremos a estátua. Você tem adorado a Deus como Ele merece ser adorado? Você tem dedicado a Ele o seu tempo? Agora, nesse momento, você está tendo, e eu também, tempos e tempos na nossa casa. Será que temos adorado a Deus nesse momento de isolamento? Como que eu vou adorar Ele nesse momento de isolamento? Dedicando tempo com a minha família em oração, dedicando tempo com a minha família na leitura da Bíblia. São formas que o Espírito Santo vai colocar no seu coração de como adorar a Deus em espírito e em verdade nesse momento que não estamos dentro do templo. Porque muitas das vezes é isso que a gente pensa. Eu vou adorar a Deus domingo porque eu vou à igreja. Igreja sou eu e você. Adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus falou para a mulher samaritana. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E essa adoração eu faço aqui dentro da minha casa, fechado, trancado, e você também. E por último, para minha família e a sua ser transformada por Jesus, precisa de algo que eu poderia colocar como primeiro ponto, por ser o mais importante de todos, se for assim avaliar, é ser uma família de oração. Família de oração, meus amigos que assistem a este vídeo. Família de oração. Olha o que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre isso. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Isso está registrado em Tiago 5,17. Elias era humano e frágil. Orou com insistência. Família de oração é aquela família que tem as mesmas fraquezas de Elias, mas é uma família fervorosa, perseverante na oração. Como que eu e você vamos ser fervorosos e perseverantes na oração? Orando sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. É isso que diz, orai sem cessar. Novamente vou me reportar à questão do isolamento social. Quanto tempo você e eu estamos tendo para orar? Será que temos feito isso? Será que temos aproveitado esse momento para ensinar nossos filhos a orar? É ser uma família que, ao estar diante dos deuses Baal da vida, os derrota através da oração. Sim? Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias disse-lhes: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os agarraram e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. 1 Reis 18, de 39 a 40. Eu e você não podemos nos prostrar diante dos deuses Baal dessa vida. É aqueles deuses que têm nos oferecido coisas, vantagens, oportunidades. Lembram-se Jesus no deserto, Mateus 4, na tentação? O que Satanás fez? Te darei todo esse reino se prostrar diante de mim. Qual foi a resposta de Jesus? Qual deve ser a tua resposta diante dos deuses Baal, da vida, que forem colocados diante de você? É uma família que ora crendo que o milagre vai acontecer.
e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta lá 7 vezes. Na 7ª vez disse: uma nuvem se levanta do mar do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: sobe, diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça. Em pouco tempo o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 1 Reis 18, 43 a 45. Uma família que quer ser transformada por Jesus precisa orar crendo no milagre, crendo que Deus vai ouvir e vai responder a sua oração. Mas qual é o seu tempo de oração? Você tem orado? Você tem investido tempo? Famílias que desejam ser transformadas por Jesus precisam cada dia se renovar na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E também precisa ser uma família que agrade a Deus. Precisa ser uma família obediente a Deus. Precisa ser uma família separada do mundo. Precisa ser uma família de oração. Eu não tenho dúvida que se a sua família adquirir essas características, será uma família transformada por Jesus. Virão as provas, virão os desertos, virão os deuses Baal diante de você, virão as iguarias do mundo diante de você, mas você vai estar atento à voz de Deus, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Cale-se diante dele toda a terra. É o texto que eu li de Abacuque 2:20. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, porque agradava a Deus. E outros textos que nós colocamos aqui nessa mensagem. Portanto, você quer que a sua família seja transformada por Jesus. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente, conforme outras versões. Mas para que isso aconteça, nós estamos aí no 3º dia da campanha Jesus transforma minha família. Nós ainda temos até o dia 31 de maio para orarmos, buscarmos essa mudança, essa transformação que Ele quer fazer na sua vida, meu irmão, meu amigo, aquele que assistia a este vídeo. Deus está falando nesse momento de isolamento. Deus tem falado ao meu coração. Lá no texto ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu desafio a você a ler esse versículo de uma forma diferente. Você não vai estar mudando a Bíblia. Você não vai estar tirando da Bíblia nada. Você vai apenas, de uma forma ilustrativa, tirar a palavra Israel desse versículo. Eu vou colocar assim: ouve, ó Ananias, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças. E esta palavra que hoje te ordeno, é ordenança, estarão no teu coração. E as ensinará a teus filhos, e delas falará sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar. Eu quero encerrar essa palavra
deixando esse desafio do versículo 4, de você mentalmente, na hora que ler, tirar a palavra Israel e colocar o seu nome. Ouve-o e aí você coloca o seu nome e pede para Deus transformar, mudar você e sua família. E se você fizer isso com uma vida que agrade a Deus, com uma vida de obediência a Deus, com uma vida que se separa das coisas do mundo, com uma vida de oração, eu não tenho dúvida que no dia 31 de maio você terá um testemunho a dar no mês da família, de mudança, de transformação que Jesus efetuou na sua família. Você crê nisso? Eu creio. E eu estou buscando. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos aqueles que ouvirem este vídeo. Toque, Senhor, no coração de cada um deles e delas. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, penetre nos corações e que sejam transformados por ti. Que possam, Pai, ao término deste mês, ao término desse isolamento social, ao voltar para suas igrejas, aqueles que já congregam, possam falar isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por isso, Pai, eu entrego a vida de cada um que ouvir esta mensagem, clamando por esta família, clamando por mudanças e transformação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Essa mensagem falou com você? Converse com Deus. Peça a Ele ajuda. E Ele vai te ajudar com certeza. E Ele vai transformar você e sua família. Que Deus abençoe. E obrigado por dedicar um tempo para assistir a este vídeo.